Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar, que é um coletivo majoritariamente formado por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimento sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E esta é a 11ª videoaula da disciplina Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Educação Física, um componente curricular obrigatório do curso de licenciatura em Pedagogia da Faculdade de Educação da USP. E o tema dessa videoaula é tematização, problematização e desconstrução no currículo cultural da educação física. Desde o início do curso, vocês têm nos ouvido falar, comentar e mesmo na leitura da bibliografia vocês já se depararam com esses termos. Tematização, problematização e desconstrução. Todavia, na perspectiva cultural da educação física, haja vista a sua inspiração na teorização pós-crítica, estes termos têm um sentido bastante específico. Por isso que o objetivo desta videoaula é que vocês possam compreender as noções de tematização, problematização e desconstrução adotadas pelo currículo cultural da educação física. Em videoaulas anteriores, nós já mencionamos esses termos. Em sala de aula, nós usamos esses termos com muita frequência. Já chegamos a insistir com vocês que na perspectiva cultural da educação física nós não ensinamos as práticas corporais, nós tematizamos as práticas corporais. Mas afinal de contas, de onde vem esse termo, como é que ele vai se estabelecer na perspectiva cultural da educação física e qual é a sua filiação teórica, a sua filiação conceitual? As referências para a elaboração desta videoaula, ou seja, aquele material que nós utilizamos no momento em que estávamos planejando esta videoaula, preparando esta videoaula, são esses dois trabalhos fundamentais, mais uma vez mencionada nesta nossa disciplina, a nossa querida professora, infelizmente já falecida, Sandra Mara Corazza. Em 2003, a professora Sandra Mara Corazza publica esse livro chamado Tema Gerador, Concepção e Práticas. Obviamente, você já percebe aí uma conexão com o trabalho, com a noção de tema gerador do professor Paulo Freire. E ela publica em 2006 este outro livro, Artistagens, Filosofia da Diferença e Educação. Como vocês sabem, a filosofia da diferença é uma das teorias pós-críticas que tem influenciado o currículo cultural da educação física. Pois bem, a noção de tema gerador foi consagrada na obra de Paulo Freire, especificamente no seu livro Pedagogia do Oprimido. Então, nós precisamos reconhecer essa contribuição importante. Mas será que é essa noção de tema gerador que nós estamos nos apropriando no currículo cultural da educação física quando vamos pensar nas práticas corporais, na tematização das práticas corporais? Não é bem assim. Embora a noção de tema gerador ela tenha sido fundamental para que nós possamos pensar hoje o que estamos fazendo no currículo cultural da educação física, não é a mesma coisa. Trabalhar com tema gerador é uma coisa, trabalhar com tematização e, mais propriamente dito, a noção de tema cultural no campo da educação física cultural é outra coisa. Por isso, o que a professora Sandra Mara Corazza propõe nessas duas obras? Ela propõe um deslocamento da noção de tema gerador. Ela propõe um deslocamento da noção de problematização e ela propõe a assunção da noção de desconstrução. Deslocamento por quê? Porque ela rouba, no sentido deleuze e guattariano do termo, ela rouba essa noção de tema gerador em Paulo Freire e desconecta da fundamentação filosófica da obra de Paulo Freire para apresentar, para localizar, para territorializar a noção de tema gerador num outro lugar. Por isso que a professora Sandra Mara Corazza faz esses dois deslocamentos. A desterritorialização de um determinado conceito e a reterritorialização desse conceito num outro campo. Então ela desterritorializa da filosofia que deu fundamentação ao trabalho de Paulo Freire para reterritorializar na filosofia que dá fundamentação à perspectiva pós-crítica da educação física, que é a filosofia da diferença, que é o pós-estruturalismo. Então, como vocês estão percebendo, nós temos esses termos que na pedagogia freiriana estão muito consolidados, a noção de tema gerador, a noção de problematização e a perspectiva dialética que, como vocês sabem, estudaram
muito provavelmente a noção de dialética em filosofia da educação, a noção de dialética é o trabalho com antítese, é o trabalho com a contradição, é o confronto com um outro ponto de vista que, em tese, negaria aquela primeira premissa. Paulo Freire trabalha com esta perspectiva hegeliana, digamos assim, e a Sandra Maracoraza desconecta, desterritorializa esses termos da filosofia que inspira o trabalho de Paulo Freire para territorializar, para reterritorializar esses termos no pós-estruturalismo, na filosofia da diferença. Então, os deslocamentos seriam de tema gerador para tema cultural. Por isso que nós vamos dizer, na perspectiva cultural da educação física, que uma prática corporal, quando ela é eleita como tema cultural, nós consideramos a ocorrência social dessa prática corporal. Afinal de contas, a prática corporal não acontece no nada, ela acontece na cultura. Então, nós trabalhamos com a maneira como as pessoas que se envolvem com aquela prática corporal concebem aquela prática corporal. Tema gerador é uma coisa, tema cultural é outra coisa. Tema gerador tem a ver com o estudo da realidade a partir do conhecimento que lá está. Tema cultural tem a ver com a ocorrência social daquela prática corporal, mesmo que ela não seja praticada, realizada, executada pelas pessoas que estão na escola. A noção de problematização em Paulo Freire tem um certo sentido. Na pedagogia cultural da educação física, ela vai se revestir da noção de desconstrução. Então, nós trabalhamos com a noção de problematização, pensando no entendimento de como determinadas representações são elaboradas, mas trabalhamos também com a noção de desconstrução, que é entender como determinados discursos foram construídos. Então, quando estudamos em aulas passadas, na sala de aula e na videoaula, quando estudamos a noção de aprofundamento e ampliação, era justamente para provocar essa compreensão. Ou seja, na medida em que você aprofunda, você entende porque certas representações entraram em circulação, quais foram os vetores de força que agiram para fazer circular determinadas representações sobre as práticas corporais e as pessoas que delas participam, e também há um processo de desconstrução que é entender como determinadas narrativas, como determinados discursos sobre as práticas corporais e sobre as pessoas que delas participam entraram em circulação e foram construídos e entraram em circulação. E a noção de dialética, que é um ponto central na pedagogia freiriana, na perspectiva cultural da educação física, passa a ser artistagem. O que é mesmo artistagem é a reelaboração da prática pedagógica, é a criação da prática pedagógica, é o entendimento de que o professor, a professora e os estudantes, as estudantes são autores da própria prática, criam a prática pedagógica, elaboram a prática pedagógica. Eles não são pessoas que executam propostas, currículos, aulas elaboradas por terceiros ou terceiras. Eles são pessoas que assumem a autoria da prática pedagógica e desenvolvem a prática pedagógica, reelaborando a partir daquilo que acontece nas aulas, a partir daquilo que o professor, a professora percebem que constituem as respostas das crianças às atividades sugeridas, às atividades desenvolvidas. Então, retomando, o deslocamento é de tema gerador para tema cultural, de problematização no sentido freiriano para problematização e desconstrução no sentido cultural, do currículo cultural, e da noção de dialética para a noção de artistagem. Não são as mesmas coisas. Tema gerador é uma coisa, tema cultural é outro. Problematização freiriana é uma coisa, problematização e desconstrução cultural, pós-crítica, é outra coisa, e finalmente a noção de dialética é uma coisa e a noção de artistagem é outra coisa. Bom, dito isto, nós pensamos numa representação para que possamos entender melhor essa noção de tematização. Tematização nada mais é do que realizar todas aquelas situações didáticas que vão promover uma aproximação e um olhar da prática corporal. Então, você, ao pensar em situações didáticas de vivência, de aprofundamento, de ampliação, de ressignificação, de leitura da prática corporal, de registro de avaliação, você, ao planejar essas atividades, ao planejar essas situações didáticas, que cada uma delas pode ter mais de uma atividade, ao planejar estas
esse trabalho você vai promover aproximações que para cada criança serão diferentes, ou seja, numa atividade de assistência ao vídeo, que corresponde à situação didática de leitura da prática corporal, assistência ao vídeo de uma dança, de uma luta, de um esporte, de uma ginástica, de uma brincadeira, cada criança será tocada, será afetada de uma certa forma. Numa vivência, nós já discutimos isso em videoaulas anteriores, numa vivência, cada criança será tocada de uma certa forma. Numa atividade uma leitura de um texto sobre uma prática corporal, numa conversa com quem pratica aquela prática corporal, cada criança será tocada de uma determinada maneira. Por isso que tematizar nada mais é do que planejar e desenvolver esse conjunto de situações didáticas que permitam aproximações diferentes com relação àquela prática corporal. Você não precisa começar uma segunda tematização da mesma maneira que começou a primeira. Você não precisa seguir uma ordem na realização das atividades no momento que você faz a tematização. Muito embora a leitura de um relato de experiência ou assistência ao vídeo de um relato de experiência possa dar a impressão que os professores trabalham da mesma maneira, é porque os professores escolhem aquilo que eles vão colocar no texto, escolhem, as edições que eles fazem dos vídeos também são escolhidas por eles. Então, você pode suspeitar, pode ficar com a impressão de que todos desenvolvem da mesma maneira, porque todos desenvolvem algumas atividades, mas não é assim. O professor pode promover situações de leitura da prática corporal de diferentes maneiras. O mesmo professor, a mesma professora pode tematizar isso num ano, pode tematizar uma brincadeira de uma certa maneira e no ano seguinte pode tematizar aquela brincadeira de uma outra maneira, sem que isso deixe de ser o currículo cultural da educação física. É por isso que nós dissemos que o currículo cultural da educação física se metamorfoseia o tempo inteiro, ele se transforma o tempo inteiro. O conhecimento a respeito dessa perspectiva de ensino, ele não cessou, ele continua sendo produzido na medida em que os professores e professoras realizam experiências pedagógicas. Por isso que o entendimento de desconstrução, se tematização é a aproximação de diferentes maneiras daquela prática corporal, desconstrução é entender como uma determinada ideia foi construída. Então nós colocamos aí essa representação, de um muro com vários tijolos, para a gente perceber como que esse discurso, essa maneira de ver as coisas, essa maneira de produzir as coisas do mundo foi elaborada e se estabeleceu, às vezes, como um regime de verdade. Então, afinal de contas, quais foram os fatores que influenciaram para que uma determinada visão se estabelecesse, e aí você vai problematizar as representações, e quais foram as forças que agiram para que uma determinada narrativa sobre a prática corporal também ganhasse evidência e se fortalecesse. E aí, quando nós pensamos a noção de artistagem, o professor ou a professora podem começar mapeando, situação didática do mapeamento, o professor e a professora podem promover vivências da prática corporal, podem promover leituras da prática corporal, podem promover ressignificações da prática corporal, ou seja, reelaborações da prática corporal, podem promover situações de ampliação da prática corporal, de ampliação das fontes de significação a respeito daquela prática corporal, podem promover novas vivências, podem promover situações de aprofundamento, podem promover a documentação, o registro, a fotografia, a filmagem em vídeo, a anotação, a elaboração de desenhos, pode promover novamente situações de leitura, pode promover novamente situações de aprofundamento. Então, como vocês perceberam, não é uma sequência didática. Como vocês perceberam, o professor e a professora vão desenvolvendo as situações didáticas na medida em que o trabalho vai caminhando, na medida em que eles analisam os resultados do trabalho, na medida em que eles olham para os objetivos e percebem o que precisa ser feito para que aqueles objetivos sejam alcançados, o que ele avalia que já foi plenamente alcançado e o que ele avalia que está muito distante e, então, portanto, será necessário caprichar um pouco mais
num certo tipo de atividade. Então, nós fechamos aqui com a vivência, mas poderia ser uma apresentação, poderia ser uma atividade de aprofundamento, poderia ser uma atividade de leitura da prática corporal, ou seja, você não precisa começar com mapeamento e não precisa terminar com a vivência. Esta é apenas uma elaboração, um modelo, uma representação que fica aí como a ideia esta é apenas uma demonstração de como você pode tecer a tematização de uma prática corporal. Dito isto, acho que vocês agora, depois que vocês estudaram todas as situações didáticas, depois que vocês leram vários relatos de experiência, depois que vocês estudaram planejamento na perspectiva cultural da educação física, e agora que vocês tomaram contato, de uma maneira mais organizada com a noção de tematização, com a noção de problematização, com a noção de desconstrução, com a noção de artistagem, que ela é fundamental na perspectiva cultural da educação física, vocês têm toda a condição do mundo para finalizar as atividades da disciplina de PIED, vocês têm toda a condição do mundo para elaborar bons registros das tematizações que vocês fizeram na disciplina, nos estágios que vocês estão realizando, e que nós possamos conhecer esses trabalhos até o final do curso. Fiquem bem, se cuidem muito, nos encontramos na próxima quarta-feira. Façam a leitura da bibliografia, que é resultado de uma tese de doutorado numa pesquisa do Ivan Luiz dos Santos, que se dedicou exatamente a essa noção de tematização e problematização no currículo cultural da educação física. Até a próxima quarta-feira.